Fala pessoal, tudo bem com vocês? Presbítero Vinícius aqui, trazendo mais uma lição rápida de Apocalipse, hoje com um pouquinho de Covid, vocês não chegam muito perto da tela não, tá? Para não pegar. Mas vamos direto então para essas lições rápidas e essenciais, hein? Para se entender o livro do Apocalipse. Vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta, você sabe ler o Apocalipse? Se a sua resposta é, claro, leio como leio qualquer outro livro da Bíblia, pode ser que isso esteja complicando um pouquinho o seu entendimento a respeito desse livro tão precioso. O Apocalipse é um livro especial e ele quer ser lido de forma diferente. Nós vamos ver alguns aspectos disso aqui nesse vídeo, rapidamente. É intrigante quando nós vemos o versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse dizendo: Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Assim traz a versão original. A Almeida Revista Atualizada traz aqueles que leem e aqueles que ouvem. A NVI já traz algo mais parecido com o original, que é bem-aventurado aquele, no singular, que lê e aqueles, no plural, que ouvem. Mas por que essa informação é importante? É porque naquela época, um livro era lido por uma única pessoa, aquele que lê, e os outros ouviam a leitura na congregação, aqueles que ouvem. Como o Apocalipse é um livro, de certa forma, criptografado, cheio de códigos, de símbolos, era necessário que essa informação fosse repetida algumas vezes no livro. Que informação? A informação que o Senhor queria trazer para a igreja, através de João. João traz a mensagem de Deus para o seu povo de forma cíclica. Essa mensagem se repete 7 vezes no decorrer do livro do Apocalipse. Lá nos primeiros séculos da história da igreja, um cara chamado Vitorino já percebeu que o Apocalipse era repetitivo, que ele tratava de assuntos de forma cíclica. É por isso que, se você lê o Apocalipse como lê o Evangelho de João, você pode chegar a um entendimento um pouco diferente do que eu quero propor para vocês aqui hoje. E a proposta é: o Apocalipse é um livro cheio de paralelismo, o que significa que a história vai e volta várias vezes no livro. Mas que história é essa? É a história da redenção. É a história do relacionamento de Deus com o seu povo a partir de Jesus, na nova aliança. É a história da igreja. O Apocalipse narra a história que está entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E essa história se repete 7 vezes. E é claro, o 7 é um número muito importante nesse livro. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, que eu vou falar sobre os números em Apocalipse. Mas quais são as 7 sessões no livro? Acompanhe comigo aí. Primeiro, Cristo no meio dos 7 candeeiros, que vai do capítulo 1 ao 3. É como uma introdução onde Jesus se apresenta à igreja. Depois nós temos a segunda sessão, que vai do capítulo 4 ao 7, que é a apresentação do livro de Deus com os 7 selos. Logo em seguida vem do capítulo 8 ao 11 as 7 trombetas de juízo de Deus. Na sequência, a mulher e o seu filho são perseguidos pelo dragão. Essa história é narrada nos capítulos 12 a 14. Essa é a 4ª sessão do livro. Depois, na 5ª sessão, aparecem as 7 taças da ira de Deus, que vão do capítulo 15 ao 16. Logo depois, a queda do que o Apocalipse vai chamar de a grande prostituta, ou a grande Babilônia, e da besta, dos capítulos 17 a 19. E, por fim, a última sessão, a última repetição da história, que é o julgamento do dragão, novos céus e nova terra, lá do capítulo 20 ao capítulo 22. Então, mais uma vez, essas sessões, elas contam a mesma história com ênfases diferentes. Uma sessão vai dar ênfase à igreja. A outra sessão vai dar ênfase às nações que perseguem os filhos de Deus. Outra sessão vai dar ênfase aos principais inimigos da igreja, o dragão, o anticristo, Satanás. Então, é a mesma história, só que cada vez que ela é contada, ela tem um foco diferente. Ela tem uma tônica diferente. Olha só alguns exemplos. Um mesmo período de tempo é tratado de modo igual em sessões diferentes. Você vê isso no capítulo 11, versículo 3, e depois no capítulo 12, versículo 6 e também versículo 14. Se você observar bem, o capítulo 12 e o capítulo 20 são muito similares. Afinal de contas, eles estão contando de formas e com figuras diferentes a mesma história. E se você ainda não está convencido, dá uma olhada no paralelismo que existe entre as trombetas
trombetas e as taças da ira de Deus. A primeira trombeta, lá no capítulo 8, verso 7, fala de um mal que atinge a terra. A primeira taça, no capítulo 16, verso 2, fala de um mal que atinge a terra. A segunda trombeta fala de um mal que afeta o mar. O mesmo acontece na segunda taça, que afeta o mar. A terceira trombeta afeta os rios. A terceira taça também afeta os rios. A quarta trombeta afeta o sol. O mesmo acontece com a quarta taça. A quinta trombeta gera uma reação humana diante daquilo que Deus está fazendo. O mesmo acontece na quinta taça que é derramada sobre a humanidade. A sexta trombeta atinge o rio Eufrates. É o que acontece também na sexta taça, atingindo exatamente o rio Eufrates. A sétima trombeta mostra uma cena do grande juízo de Deus. É o mesmo que acontece na sétima taça. Então observe que as taças, elas não vêm depois das trombetas. As taças são simultâneas às trombetas. Elas estão falando da mesma coisa. As taças, as trombetas, os selos, eles estão falando dos mesmos acontecimentos. Só que em cada momento ele é narrado de forma diferente, dando uma ênfase diferente a determinado ponto. E por fim, esse é o único modo de explicar como existem várias cenas de fim do mundo em Apocalipse. Se nós formos olhar, nós enxergamos de forma clara pelo menos 6 momentos em que o mundo passa por um cataclisma que já é suficiente para acabar, para extinguir a vida na Terra. Como que o mundo passaria por 6 fins de mundo? A única explicação é, cada vez que esses fins de mundo são narrados, eles estão falando do mesmo acontecimento. São apenas repetições do mesmo acontecimento. Você encontra essas cenas de fim de mundo, por exemplo, no capítulo 6, do 12 ao 17, também no capítulo 11, de 18 a 19, no capítulo 14, de 16 a 20, no capítulo 16, de 19 a 21, no capítulo 19, de 19 a 21, e, por último, no capítulo 20, de 7 a 15. Observe que em cada uma das 7 sessões, com exceção da primeira, tem uma cena de juízo. Tem uma cena de julgamento, porque essas sessões estão falando, estão contando, narrando a mesma história e finalizam com cenas de juízo, que é o juízo final. A única sessão que não apresenta um juízo de forma clara é a primeira sessão, Cristo no meio dos 7 candeeiros, se apresentando às igrejas, e mesmo assim nós vemos palavras de juízo para pessoas que estão perseguindo a igreja naquele contexto ali dos 3 primeiros capítulos. Ah, mas isso é muita invenção. Onde já se viu isso, ler a Bíblia de forma paralela? Olha, isso não é nenhuma novidade. O livro de Daniel já traz um paralelismo muito forte. Se você observar lá no capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, de uma grande estátua, quer dizer a mesma coisa do sonho de Daniel no capítulo 7. No capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor mostra uma grande estátua. Já no sonho de Daniel aparecem animais distintos, mas os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Eles têm o mesmo sentido e o mesmo significado, que é mostrar os reinos que se sucederiam a partir daquele momento. E como você já deve imaginar, o Apocalipse bebe muito no livro do profeta Daniel, inclusive tomando emprestado aí essa repetição, esse paralelismo. E aí, gostaram? Deixa aqui nos comentários, manda esse vídeo para alguém, tenho certeza que isso vai fomentar o debate. Se você discorda, não tem problema nenhum, deixa aqui abaixo o seu pensamento e nós vamos conversando sobre esse assunto que é polêmico, mas é muito interessante, beleza? Até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre os números. Cada número tem um significado no Apocalipse, sabia? Vamos falar disso na próxima. Até lá!